Olá, meus queridos, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui, Pastor Elvis Miranda, para mais uma reflexão bíblica para esse dia maravilhoso que nos criou o Senhor. Esse foi o dia que nos criou o Senhor. Aleluia. Meus queridos, você lembra que Jesus ele falou de uma palavra falando a respeito do fim no sermão profético? Ele frisou uma palavra para nós falando a respeito do fim. E quando tivesse próximo o fim de todas as coisas, muitas coisas aconteceriam, coisas estranhosas, coisas espantadoras, coisas que iam causar espanto à humanidade. E a terra, o tempo de Deus é como um relógio que pulsa segundo após segundo, minutos após minuto, horas após horas. E às vezes nós ficamos nos perguntando: que fim é esse que Jesus falou? Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Ele é o início, o princípio e o fim. Ele é o dono do tempo, regula o tempo, trabalha no tempo, age no tempo, controla o tempo, é o dono do tempo. E nós paramos aqui para pensar agora a respeito do tempo do fim. Há mais de 2000 anos Jesus veio, concebido por uma virgem chamada Maria, veio como homem, encarnado em Deus, para habitar entre nós. E através da sua vinda, trouxe uma restauração, uma porta aberta para a reconciliação do homem para com Deus. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Vivíamos pela lei, muito difícil de cumprir, e até os sacrifícios ofertados por animais puros já não era mais o suficiente para regenerar ou purificar o pecado do homem. Então Jesus assumiu a responsabilidade de cordeiro e foi oferecido como o único e suficiente sacrifício para a salvação da humanidade. Depois de Jesus, todo o sacrifício de animais foi abolido, porque ele foi o cordeiro único, sem pecado, sem mancha, sem defeito, que foi oferecido pelos nossos pecados. Jesus fez algo que nenhum ser humano era capaz de fazer. Ninguém conseguia passar por o processo que Jesus passou. Exatamente por isso que ele veio, porque eu e você, nós não tínhamos mais condições de nos regenerar diante de Deus. O pecado ele estava tão amargo na humanidade que Deus já não recebia mais sacrifício de animais. Então o Senhor, como Ele ama a criação humana que Ele mesmo formou com suas mãos, Ele nunca quis perdê-lo. Deus é o maior interessado em salvar toda a raça humana. Ele nunca quis perder o homem, criação das suas mãos. E Ele sempre trabalhou para estar próximo deste homem, desta sua criação. É você quem se afasta do Criador, mas o Criador, ele procura sempre estar perto de ti. Se você notar, você vai ver que esse vento que passa ao teu lado, os pássaros que cantam, a árvore que cria folhas sem ninguém regar, o vento que sopra sem ninguém assoprar, o pássaro que voa e declina alto, sem controle humano, o relâmpago que sai no oriente ao ocidente, corta céus, espaços, a chuva que cai em um lugar, em outro não, os oceanos que se rugem,
as ondas que se levantam, os animais marítimos, os terrestres, a criação da lagarta, dos insetos, bons ou ruins, e você olha do seu lado e você vê que o sopro de vida que está em teu nariz é uma criação eterna. Então Deus, ele tem todo o controle sobre a nossa vida. Deus, ele tem todo o domínio sobre nossas vidas. Ele conhece cada júntalas e médulas. Ele conhece cada parte do nosso corpo melhor do que ninguém. E tem uma coisa, Deus não precisa fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância para descobrir o que você tem e o que você está enfrentando. Ele tem o controle. É por isso que ele sabe quando será o início e quando será o fim. Essa raça humana existente, a qual nós fazemos parte um dia, tudo isso caminha e às pressas para o fim. A promessa de Deus ou de Jesus, ele falou que tudo isso um dia teria um fim. E para esse fim existe duas eternidades que Jesus Cristo preparou. Tem eternidade com Deus, eternidade sem Deus. E ele escreveu, deixou para a gente ler, entender, para depois não reclamar. Já pensou se Jesus não tivesse avisado? Mas ele veio, cumpriu a palavra, ensinou. O maior ministério de Jesus foi o ensino e a dedicação da palavra. Oração e ensino da palavra. Ele deixou escrito que tudo isso um dia passaria. Mas tem uma coisa, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tudo que Jesus pregou, anunciou, explicou, está se cumprindo muito depressa. E caminhamos para esse fim. E quais seriam os sinais desse fim? Como nós iríamos saber, Jesus, se quando estivesse muito perto de chegar ao fim da criação humana, ou da volta de Jesus, quando seria isso? Os discípulos até interrogaram, procuraram, perguntaram. E ele falou algumas coisas, abreviou outras e deixou outras para que você pudesse estudar, entender e compreender. Quando estiver perto do fim, nós veremos guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremoto, nações contra nações, reinos contra reino, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Se levantarão muitos, vos perseguirão por causa do meu nome, vos jogarão nas prisões e vos serão açoitados por causa da minha palavra. Escândalo, haverá muitos escândalos. Agora, a pergunta: desde quando vem acontecendo guerras e terremotos? Ah, pastor, já faz tempo que isso vem acontecendo. Quando vem uma pandemia que assola a humanidade, um recado de Deus, alguém diz isso é normal, porque já teve outras gripes, já teve outros resfriados, já teve outras pandemias. E a fome? Isso é notório, já faz tempo que tem tido muita fome no mundo. E as doenças? A doença já existe há muitos anos. Essa é a desculpa da raça humana, até mesmo de alguns evangélicos. Já faz tempo. Você sabia, meu irmão, que tem muito pouco crente com saudade de conhecer o céu? Você sabia que milhares de mensagens que estão sendo pregadas hoje são para alimentar o seu próprio ego? Que não tem alcance espiritual. E um dos maiores sinais que se existe hoje também são aqueles que Jesus falou sobre os falsos profetas. É o que mais se tem no mundo hoje. E como é que eu faço para conhecê-lo? Tá difícil, porque tá difícil discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Tá difícil, porque eles estão vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores.
para você saber que estamos tão perto do fim, hoje estamos vivendo a prática de um evangelho vendido, umas mensagens vendidas, ou você paga ou você não vê o fulano pregando, ou você paga ou você não vê fulano cantando, ou você paga ou não tem congresso, ou você paga ou não tem avivamento, ou você paga ou você não tem uma banda evangélica em cima do seu palco. Ou você paga ou não é visto como membro da igreja. Ou você paga ou você não é lembrado pelas visitas, grupo de visitas. Ou você paga ou não entra no templo. Ou você paga ou não é chamado de irmão. O que mais você quer para entender que estamos perto do fim? O que mais você quer para entender que Jesus está voltando? Qual sinal você quer para os dias de hoje? Um evangelho de fama, de orgulho, um evangelho de sucesso, um evangelho que agrada aos homens? Ou você agrada, ou você não tem agendas. Ou você vive o que ele quer, ou você não tem agenda. São milhões de líderes religiosos que hoje empregam uma palavra vazia. Não se fala nas guerras, na fome, nos terremotos, nas pestes, na falta de amor, na falta de carinho, de entendimento, de compreensão. Não se fala mais em um evangelho que corta, que penetra, que discerne entre o bem e o mal, que corrige. O certo é, estamos muito mais perto do fim do que todos os tempos. Ele está voltando sim, mas ele vai voltar para quem está esperando e para quem também não está esperando, porque Jesus disse que a minha vinda será como um ladrão. Quando o dono da casa não estiver mais esperando, porque às vezes você cerca a casa, bota cerca elétrica, bota portão, bota alarme, bota segurança, e você guarda essa casa por longos tempos, até que um dia você se canse de não vou dispensar o segurança, vou desligar a cerca elétrica, não vou botar cadeado no portão, ninguém rouba, não vejo no meu bairro ninguém roubando. Aí você deixa a casa insegura. É nessa hora que o ladrão vem. É nessa hora que Jesus vai voltar. Nós estamos vivendo um tempo do evangelho vendido, o evangelho da prosperidade. Nós estamos vendo do tempo da campanha da vida financeira. Estamos vendo da campanha da transformação da carne para o bem material e físico. Estamos vivendo as campanhas de libertações na igreja, onde já se via há longos tempos atrás se fazer campanha de libertação na igreja para libertar os próprios crentes que estão aprisionados, cheios de demônios. Como é que você aceita Jesus e ainda tem que participar da campanha de libertação da igreja porque você é um endemoniado? Estamos vivendo o tempo da campanha da prosperidade. Se você quer prosperar, coloca 100 que Deus vai te dar 200, 300, 1 milhão. Estamos vivendo o tempo do evangelho caro, que Jesus pregou de graça. Tempo do abandono. Tempo do desprezo. O tempo que ninguém mais tem tempo. O tempo que visita hoje é baixaria. Orações no lar. Coisa de crente quadrado. E aí nós estamos vendo uma terra lastimada de doenças, desesperos, hospitais lotados, pessoas sofrendo, pessoas sobrecarregadas. Não tem doença, não tem remédio que cure mais as doenças. Toda casa que você entra tem alguém doente, alguém enfermo, alguém prostrado, abandonada porque os filhos não cuidam, os netos não cuidam. Os filhos pegam o cartão, matam o próprio pai para ficar com a herança. E o evangelho sendo vendido. Por isso ninguém vai nas igrejas se converter mais, porque para ir lá tem que comprar a mensagem.
campanhas e mais campanhas nas redes sociais, da prosperidade, dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, e ninguém vê nada feito. No tempo que você pregava o evangelho no lombo de um jumento, pregava o evangelho numa casa de palha, acabou, mas está acabando. Jesus está voltando, e o evangelho dele ainda é o mesmo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês que ficam na porta, não entrem nem deixem os outros entrarem. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Amai os vossos irmãos assim como eu vos amei e entreguei a minha própria vida por eles. Hoje alguém pode até entregar a vida por você, mas se você der um carro de dinheiro para ele, estamos esquecidos e jogados ao léu. Disse Jesus, eu sou o bom pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. A nossa sorte é que a salvação é individual. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio. E aquele que persevera até o fim, que fim é esse? Estamos chegando ao fim. Talvez o seu fim pode ser hoje, amanhã, ou depois, até mesmo antes de Jesus vir. Esteja pronto para esse fim. Mas uma coisa eu te digo, não viva um evangelho vendido. Não pregue um evangelho vendido. Não venda a tua mensagem que não é tua. Dê de graça o que tu recebeu de graça. Seja oponente contra esse mal. E pregue os sinais do fim para que o povo não se engane. Jesus está voltando. Para quem está esperando e para quem não está esperando, Jesus está voltando. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.